Quase 30% das empresas brasileiras que exportam são de pequenos negócios. Sobre este cenário, os desafios e os benefícios também para quem entra no mercado de exportação, a gente conversa na entrevista de hoje. Está aqui comigo Clarissa Furtado, gerente de competitividade da Apex Brasil. Clarissa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Muito bom estar aqui. Muito bom. Obrigado também pela disponibilidade sua de conversar com a gente, tirar seu tempo para a gente falar sobre um assunto tão importante e cada vez mais inclusivo, eu diria até. A gente falou de um dado bastante positivo aqui, né? Mais de 1/3 das empresas brasileiras que exportam são de pequenos negócios. E em termos de faturamento, é expressivo também? Eu diria que ainda é bem aquém do potencial do Brasil, né? Cerca de 1% do valor, 1, poucos por cento do valor total exportado, né? Então ainda tem um espaço muito grande para aumentar as exportações das pequenas empresas brasileiras, das micro e pequenas empresas brasileiras. Mas já é um dado positivo, como você falou, o aumento da participação dessas empresas no comércio internacional. Então, assim, de 2017 para 2021, por exemplo, em 5 anos, teve um aumento de 26% no número de empresas brasileiras que exportam e que são de micro e pequeno porte. Elas hoje, em 2022, já eram 35% das empresas que exportam. Então, mais ou menos 10 mil empresas. Então, vem crescendo esse número e tem potencial para aumentar também o valor exportado, com certeza, porque são empresas que têm produtos de qualidade, que atendem às demandas do mercado internacional, produtos sofisticados, que têm tudo para aparecer e para ganhar mais mercado. Que segmentos têm se destacado mais? Das micro e pequenas empresas, eu diria que alimentos e bebidas, cosméticos, confecções, são setores que se destacam. Mas a gente também vê um crescimento muito grande também de startups, que são empresas que são pequenas, mas muitas vezes já nascem com essa visão global e que trabalham com tecnologia, né, a tecnologia da informação, empresas de serviços, até máquinas, equipamentos móveis, todos os setores a gente tem uma presença considerável de empresas, mas os que mais se destacam mesmo seriam alimentos, bebidas, cosméticos e confecções, roupas, Ótimo. moda. Você falou de startups, eu imagino muito por conta de tecnologia também, mas a que se atribui de forma geral esse crescimento, essa participação bastante expressiva em número de empresas? Olha, eu acho que as empresas vêm tomando consciência da importância e das vantagens de estar no mercado internacional, até porque se você não exporta, o mercado vai vir até você, né? A concorrência, hoje o mundo é globalizado, então o comércio é quase que sem fronteiras, começam a vir para o mercado brasileiro também produtos importados, então isso estimula as empresas a perceber que elas têm que estar no mercado internacional para ganhar competitividade, para crescer. A gente vê que as empresas que começam a exportar, elas desenvolvem a competitividade delas, inclusive dentro do Brasil, né? Elas melhoram o produto delas, melhoram a qualidade do emprego que elas oferecem, elas passam a inovar, elas desenvolvem melhor a marca delas. Então, assim, a exportação traz muitos benefícios e a gente vê que as empresas começaram a se conscientizar disso. E eu acho que assim, a Apex teve um papel importante nisso também, né? Porque a gente vem nos últimos anos trabalhando para que mais empresas exportem. Então, a gente tem um papel muito grande de divulgar a importância de exportar e de preparar as empresas para a exportação. A gente tem alguns programas que ajudam as empresas a se capacitar, porque realmente não é tão difícil, mas a empresa tem que estar preparada. É isso que a gente busca mostrar, que não é um bicho de 7 cabeças exportar, mas que a empresa tem que se preparar e a gente ajuda a empresa nessa preparação. Então, acho que a gente também contribuiu para esse crescimento. É qualificação isso? Qualificação, que a gente chama, que é a empresa entender os passos que ela tem que seguir para exportar e se preparar para fazer a exportação de uma forma planejada e segura. Ótimo. Você me falava, então, que tem todo um cenário que estimula, um cenário positivo, favorecedor, né? Mas quais são os passos, então, para que eu, enquanto micro e pequeno empreendedor ou empresa de pequeno porte, também me aventure, entre aspas, a entrar nesse mercado, a exportar também o produto ou o serviço que eu ofereço? Dentro da qualificação, quais são os passos? Aonde eu começo a me preparar? Bom, um ponto fundamental, eu acho que é a questão da informação, do conhecimento, né? De você buscar informações sobre o mercado que você quer atingir. E aí traçar uma estratégia. Então, a Apex, no programa de qualificação para exportação, por exemplo, a empresa tem um treinamento que passa por mais de 30 temas sobre a parte mais burocrática, formação de preço, como é que ela vai colocar um preço que seja competitivo e tudo.
mas ao final ela sai com um planejamento estratégico definindo qual que é o mercado que ela vai e como que ela vai fazer para acessar aquele mercado. Então, assim, informação é fundamental, você ter informação, se preparar e trabalhar o seu produto da melhor forma possível, para que ele tenha qualidade, para que ele esteja adequado aos padrões do mercado internacional. Contar uma história também, a gente vê que o mercado gosta de produtos que têm história por trás, né, que tem um porquê daquele produto existir, que tem design também, que tem um conteúdo legal agregado àquele produto. Então, são várias coisinhas, mas assim, é perfeitamente possível. E eu diria que o primeiro passo mesmo é a informação, que a gente pode ajudar. É interessante, né? Você falou de contar a história, né? É interessante como essa questão do propósito, né? Da marca, virou um ativo forte, né? E é aqui no mercado interno também, mas para exportação muito disso, né? E nós, no Brasil, as empresas brasileiras, têm N, eu diria até matérias-primas ou potencial para isso, né? Nós temos uma característica muito própria, né? Essa é uma mudança de cenário, Clarissa? Vocês têm percebido isso? Eu digo, essa valorização cada vez maior da marca, do propósito das empresas, isso é um ativo mesmo nas empresas? Sim, eu acho que sim. O mercado global tem se movido cada vez mais, assim, até por causa do e-commerce, por exemplo, né? As pessoas compram de todos os lugares de uma forma mais fácil e as pessoas não querem comprar mais do mesmo, elas querem comprar alguma coisa que agregue para a vida delas, que tenha alguma coisa que traga sentido. Então, acho que isso tem sido fundamental, é uma tendência mesmo do mercado internacional. E realmente, é o que você falou, o Brasil tem muito a aproveitar disso, porque o Brasil tem uma coisa única, né? Tem a nossa brasilidade, tem a diversidade enorme de culturas, né, que formam o país, de variedade de biomas, diversidade de natureza, enfim, tem muita coisa diferente para mostrar para o mundo. Quero voltar um pouquinho para essa questão da qualificação lá, é a PayEx, né? O PayEx, o programa. Então, mas aí enquanto empreendedor, eu micro e pequeno empreendedor, ou empreendedor de pequeno porte, como eu acesso ao PayEx? Tá. Como se dá esse primeiro caminho, esse primeiro passo? Bom, a gente tem o programa de qualificação para exportação em todo o Brasil, praticamente. É um programa que ele é realizado em parceria com instituições de variados tipos que a gente seleciona. Então, geralmente são ou universidades ou federações da indústria, enfim. Então, a pessoa que quer participar do PayEx tem que procurar qual que é a instituição parceira do PayEx lá na cidade dela, na região dela. No nosso site vai ter lá todas as informações. E aí basta ela falar, olha, eu quero participar, eu tenho interesse, quero trabalhar com exportação. E aí o técnico, o gestor vai falar, ok, então vamos te atender, e aí é gratuito o programa. A empresa não precisa pagar nada, a gente só exige que ela realmente participe do treinamento, que ela realmente se engaje naquilo, né? A exigência é só essa. E aí, como eu falei, o técnico vai visitar a empresa presencialmente ou vai fazer um atendimento online também, pode ser, mas ele vai entender a especificidade da empresa, ele vai fazer um diagnóstico customizado, ver qual que é o produto daquela empresa, qual que é a força dela, qual que é a fraqueza, o que ela tem que desenvolver e junto com ela elaborar esse plano de exportação. A tecnologia tem uma participação forte nesse processo, né? Muito depende da tecnologia, nos colocou de forma globalizada, como você colocou aí no início, né? Mas é preciso estar atento a isso também, né? Saber aproveitar dessa ferramenta, usar da tecnologia, né? Sim. Quanta importância tem isso também, a empresa estar aberta e usando de tecnologia, está bem qualificada nesse sentido também, né? Sim, a empresa tem que estar disposta a inovar, né? Porque hoje em dia também a concorrência é grande, então você tem que ter um produto que esteja atento ao que está acontecendo no mercado, né? Responda às demandas do mercado. Mas é o que você falou, hoje o mundo é menor, né? Por causa da tecnologia, é mais fácil você conhecer o que está sendo feito no resto do mundo, você aprender com os outros, né? Porque, na verdade, tudo a gente aprende, né? Dos concorrentes. É quase que uma revolução que a gente está vivendo, né? Com a ajuda da tecnologia, com essa percepção nova também. É possível a gente mensurar, tendo talvez algum exemplo, do quanto aumenta em faturamento mesmo para a empresa, para uma receita, uma empresa que passa a exportar, é claro, amplia o mercado, tem mais gente para comprar, vai ter mais produto, mas as empresas dão um salto a partir da exportação, né? A gente não tem esse número que vai variar muito de empresa para empresa, mas a gente percebe, sem dúvida, que a empresa tem um salto muito grande
de inovação, da qualidade do produto, da qualidade do emprego, né? Os empregos que ela oferece passam a ser empregos mais qualificados, ela passa a exigir mais e pagar melhor também, enfim. Tem uma série de benefícios que a exportação traz e, sem dúvida, ela melhora o branding, ela melhora a marca, melhora o próprio produto ou o serviço, né? A gente também tem que falar dos serviços, que a gente também apoia a exportação de serviços. Quando você concorre com o mercado internacional, você está exposto ao que de melhor há no mundo. Então, você também tem que melhorar. Então, a consequência é imediata. Como é que o mercado trabalha também em termos de, como eu diria, de favorecimento ou de acesso, melhor, acesso a crédito também? Porque para exportar, para participar de eventos, de feiras, são investimentos também, né? Nesse sentido, também, quando você fala em apoiar, a gente pode entrar também por essa esfera de apoiar no sentido financeiro também? Como acontece dessa forma no mercado? Bom, aí as empresas têm que buscar financiamentos ou públicos ou privados, né? Tem financiamentos aí do governo, do PROEX e do Banco do Brasil, BNDES, enfim, Caixa, vários bancos oferecem esse tipo de financiamento. Realmente aí é uma seara que a Apex Brasil não entra muito, certo. Mas a empresa precisa de investir, sim, sem dúvida. De alguma forma ela tem que achar uma solução para os investimentos que vão ser necessários para exportar. Então, mas buscando qualificação, buscando conhecimento, a gente, de certa forma, e indiretamente ou até diretamente, também acaba tendo mais acesso a crédito, a financiamentos também, né? Sim. É uma forma também de nos embasar mais para buscar esse recurso, né? Sim, com certeza. Uma coisa também que a Apex também faz e que vale muito para as startups, né, é apoiar as startups a buscar investidores para os seus produtos, para as suas empresas. Então, a gente trabalha muito com isso também. A gente leva as startups para mercados globais, onde elas vão ter oportunidade de interagir com investidores, fundos de investimento, grandes fundos aí que investem nessas empresas também, para que elas cresçam, deem um salto, né, e comecem a atender globalmente. Ótimo, isso é o que a gente tem visto também, quase que uma tendência também, né? Cada vez mais essa relação com empresas, com investidores também, essa promoção, isso também ajuda de todo no mercado, né? Sim. Clarissa, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero falar um pouco mais ainda sobre futuro das exportações, para a gente se colocar ainda mais, né? Acentuar ainda mais, se colocar ainda mais possível nesse cenário, nesse mercado, e por onde ir. A gente já deu aqui, de certa forma, um início, um start para esse tipo de informação, mas queria acentuar um pouco mais para a gente entrar em alguns pontos bastante específicos. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Tá bom. A gente faz um intervalo rapidinho e volta já já. Estamos de volta com este programa de entrevistas especiais e hoje a gente está falando sobre exportações. Pelo menos, ou quase 35% das empresas brasileiras que exportam são de pequenos negócios. E aí, para a gente trazer esse cenário dos desafios, das possibilidades de exportação também aí para a sua empresa, está aqui comigo Clarissa Furtado, gerente de competitividade da Apex. Clarissa, a gente terminou o último bloco falando de futuro, né? Prospectando aí. E nessa linha eu pergunto para você que mercados a gente tem hoje quando se pensa de exportação. É Estados Unidos, é mais Europa? Qual é o nosso cenário? Tá, bom, a gente vê das micro e pequenas empresas um interesse muito grande pelos Estados Unidos, as empresas que a gente apoia e a gente ajuda elas a atuar nesse mercado. A gente tem escritórios nos Estados Unidos, 2 escritórios, um em Miami, um em São Francisco, que podem ajudar também. Mas a gente vê também uma grande possibilidade que elas vêm explorando cada vez mais nos mercados da América Latina, porque são mercados mais próximos, né, geograficamente, que tem a questão cultural, que facilita, da língua. São mercados em que é mais, às vezes, mais barato atuar do que nos Estados Unidos, a concorrência é menor, enfim. São mercados mais simples para as micro e pequenas empresas começarem a atuar. E a gente também tem um escritório na Colômbia também que dá esse apoio. Então, a gente realiza uma série de missões, de ações nesses mercados aqui da América Latina para as empresas que querem começar a exportar. Recentemente, por exemplo, a gente fez missões com empresas que tinham acabado de ser qualificadas pelo Programa de Qualificação para Exportação, o PIEX, do setor de casa e construção e do setor de máquinas e equipamentos. E aí fomos, no caso de construção, Peru e Chile, e máquinas e equipamentos, Bolívia e Paraguai.
Então, são mercados que têm um potencial enorme, que estão interessados em empresas brasileiras e que a gente consegue atender de forma mais simples. E qual é o trabalho que é feito por esses escritórios lá nesses países? É um pouco diferente? É o mesmo trabalho que é feito aqui no Brasil? Como é que acontece? Bom, eles também dão todo o apoio para a empresa, a diferença é que eles estão no mercado, né? Então eles têm mais facilidade de conhecer o que o mercado quer, então eles oferecem esse apoio de inteligência mesmo para as empresas, eles também ajudam as empresas a encontrarem compradores, distribuidores para os seus produtos. A gente tem um serviço que eles oferecem de matchmaking, que a gente chama, né, que é casar a sua empresa com o comprador, juntar essas duas pontas em reuniões de negócios. Então, eles oferecem uma série de produtos também, muito semelhantes aos que a Apex oferece, só que a diferença é que eles estão lá no mercado. Né? A gente atua também em parceria com as redes de embaixadas do Brasil, né, dos SECOMs. Então, assim, na verdade, a gente está presente no mundo inteiro. Em termos de escritórios, a gente tem, além dos Estados Unidos e Colômbia, que eu te falei, a gente também tem em Dubai, a gente tem em Israel, a gente tem na Europa e na Ásia, a gente tem 2 escritórios na China. E é interessante que, eu imagino, tenha especificidades diferentes para cada continente, para cada país também, né? Eu digo para as empresas brasileiras pensarem, talvez, ou acenarem aí um dos países como potencial, ou uma das regiões, é preciso considerar isso também, a especificidade de cada região, né? Sim, com certeza. Isso é fundamental, entender mesmo o que aquele mercado quer, quais são as exigências do mercado, né? Porque, por exemplo, em determinados mercados, alguns produtos só vão entrar se tiverem certificações, ou se tiverem... Isso é muito comum no segmento de alimentos e bebidas, por exemplo, né? Então, se você vende, sei lá, biscoitos ou carne enlatada, esse tipo de coisa, você vai ter que atender às regras da Anvisa deles, né? Então, isso tudo tem que ser pensado com muito cuidado. E também, assim, o tipo de coisa que aquele mercado demanda. Claro. Então, nos Estados Unidos e Europa seriam produtos mais sofisticados. Aqui na América do Sul, América Latina, talvez coisas mais simples, atendem bem. Ótimo, a gente falou do PX lá enquanto qualificação, da informações, né, leva o empreendedor para entrar nesse mercado. Mas aí falando dessa forma também de conhecimento, eu sei que na Apex tem também uma área que chama de inteligência também, onde eu, enquanto empreendedor, posso buscar informações lá também, né? Me fale como acontece, como funciona. Tá. Bom, realmente para a gente na Apex Brasil, inteligência de mercado é fundamental e a gente tem uma área que é dedicada a isso, então é uma área que tem acesso a bancos de dados do mundo inteiro e produz estudos que são gratuitos, que estão disponíveis no nosso site. Além de um mapa de oportunidades, que é uma ferramenta bem interativa que existe no nosso site, você entra lá, coloca para pesquisar um mapa de oportunidades e aí você vai colocar o NCM do seu produto, né, que é o código do produto que você vai usar para exportar, e vai ver onde que aquele produto está sendo comprado do Brasil e quais são os concorrentes, enfim. Então, assim, é uma ferramenta bem interessante para ter uma primeira visão de, bom, não sei nada ainda, para onde que eu posso exportar? Você entra lá com o seu produto no mapa de oportunidades e fala, olha, você pode vir para cá ou para cá. Ótimo. E aí você vai se aprofundar naquilo, aí você vai buscar outros estudos, outras informações, e a Apex pode te ajudar nisso. Buscar conhecimento, né? Conhecimento é tudo, é o primeiro passo aí, né? E a gente está vivendo uma era de cada vez mais, não digo, de conhecimento mesmo, de disseminação de informação de forma muito mais facilitada e de negócios de forma muito mais facilitada, né? E aí a gente entra no e-commerce também, que é uma outra forma de exportar por esse mecanismo, por esse modelo também, né? Como é que funciona nesse sentido? Bom, a gente vê que o comércio eletrônico, o e-commerce, né, é uma coisa que tem crescido muito no mundo inteiro, né? Teve um salto muito grande durante a pandemia, todo mundo passou a comprar online e é lógico que isso diminuiu um pouco a patamares mais normais, mas continua crescendo. As pessoas aprenderam a comprar pela internet, né? E é muito mais cômodo para muita gente e tem acesso. E aí, da sua casa, em qualquer país, você tem acesso a produtos do mundo inteiro. Então, isso trouxe um crescimento muito grande do comércio como um todo, por meio desse canal. E aí a Apex Brasil ajuda as empresas a exportar por meio dessa ferramenta. E o que a gente vem percebendo é que, além do comércio eletrônico ampliar assim, o mercado, vamos dizer, ele traz várias facilidades, porque a logística fica mais facilitada, sabe? Você pode
exportar um pacote, uma coisa pequena, não precisa ser um container, e você consegue exportar pequenos volumes e você consegue atender diretamente ao consumidor. Antes a exportação estava mais restrita ao que a gente chama B2B, né? De business para business. Hoje em dia, com o comércio eletrônico, é mais fácil vender diretamente para o consumidor, o B2C. Assim, é claro que envolve outras coisas, né? A empresa também tem que trabalhar muito bem sua marca, tem que trabalhar dentro da plataforma para que tenha visibilidade, né, dentro daquela plataforma de comércio eletrônico. Tem que trabalhar, por exemplo, as redes sociais, que a gente vê hoje em dia, por exemplo, na China, boa parte do comércio eletrônico já acontece por meio das redes sociais. A pessoa nem compra numa plataforma, ela entra lá no Instagram, sei lá, no TikTok e já compra. Então, assim, isso é uma coisa que vem crescendo também. Então, tem uma série de conhecimentos que a empresa tem que desenvolver, muito relacionados a marketing digital, mas, por outro lado, ela tem facilitado esse trâmite, esse caminho logístico, principalmente. Geralmente, essas plataformas elas oferecem a parte de logística lá no destino, né? Você paga uma taxa, um percentual, mas elas fazem todo o processo e entregam seu produto na mão do consumidor. Mas acho interessante, né? Esse facilitador que é a tecnologia hoje, mas se não bem administrado pode ser um problema também, não, Clarissa? Tem isso também? Porque é fácil hoje em dia a gente talvez colocar um produto numa plataforma, criar uma plataforma e tentar vender. Mas não tem consistência se não for bem feito, né? É preciso isso, o conhecimento, a informação, porque vender é diferente ou não é só vender, é preciso exportar, que é quase que um conceito, é quase que uma cultura, né, Clarissa? Sim. Essa preocupação é importante enquanto qualificação mesmo, né? Porque também não é uma questão individual, né? É coletiva, enquanto o nosso mercado exportador se fortalece, e ele se fortalece com qualificação, com mais informação, com conhecimento bem embasado também, né? Sim, com certeza. Por isso que a gente fala muito, por exemplo, que o PayEx é um programa de apoio que a empresa exporte de forma planejada e segura. Porque não é uma brincadeira mesmo, assim, claro, exige investimentos, exige uma seriedade, é um trabalho mesmo, passo a passo a ser desenvolvido. Os benefícios são inúmeros, vale a pena, mas tem que ter cuidado, tem que investir, tem que ir com calma, tem que pesquisar, tem que se capacitar, né? E as empresas podem contar com a Apex para isso, mas ela tem que fazer o trabalho dela também. Que desafios a gente tem ainda, até da Apex e até, diria, do mercado exportador, das empresas ainda, para que essa inserção no mercado seja cada vez mais efetiva, para que sejamos cada vez mais competitivos também? Bom, eu acho que o desafio tem muito a ver com isso, as empresas treinarem cada vez mais, assim, entenderem melhor o mercado, conhecimento, angariarem conhecimento sobre o mercado e o que ela precisa fazer. E principalmente sobre marketing digital, por exemplo, para atuar no mercado internacional, você tem que entender como é que funcionam, questões de marketing, o que a gente falou lá no começo, de contar histórias, de design. Tem todo um trabalho que tem que ser feito de desenvolver o design da embalagem, por exemplo, quando é um produto, ou até o design do serviço que você vai oferecer, pensando muito na experiência do consumidor. Então, tem um trabalho a ser feito de design, de marketing, que talvez seja um dos desafios aí, que são desafios novos, além dos desafios que já existem, claro, que a empresa precisa estar preparada, organizada internamente, enfim. E tem um desafio aí da nossa, que tem um fator macro aí, que é toda a economia também, que interfere muito nisso também, né? Eu entro nisso para te perguntar, em termos de outros países, se a gente for colocar no ranking de eficiência em exportação nossa, até de nossos países vizinhos, da América do Sul ou de fora, onde a gente está nesse cenário? Como são as exportações brasileiras de pequenos negócios ou empresas de pequeno porte no cenário mundial? Bom, a gente já evoluiu bastante, eu acho. Eu não tenho aqui um dado muito preciso para te dar, mas o que eu posso dizer é que, assim, o Brasil veio tomando algumas providências nos últimos anos para facilitar a questão da burocracia, por exemplo. Então, hoje é mais fácil, é mais simples, tem um portal único de exportação, então a empresa não precisa preencher tanta coisa, é um lugar só que ela vai lá e preenche. A gente tem melhorado um pouco o nosso ambiente de negócios em geral, nessas questões de burocracia, e ainda tem um caminho ainda a percorrer, com certeza, mas eu acho que a gente tem aproveitado as oportunidades. E o momento é bom, assim, acho que as exportações brasileiras, tanto é que as exportações brasileiras tiveram um salto bem grande nos últimos anos, né? Nesse último 2022, até setembro, elas já tinham crescido quase 30% em relação ao ano anterior.
Então, assim, o volume de exportação brasileira vem crescendo e a gente sabe que tem uma força muito grande do agronegócio, mas a gente também tem muito potencial e tem visto um crescimento também em outros setores. Ótimo. A gente está vivendo uma revolução com a questão tecnológica que tem ajudado, mas muito de postura mesmo, né? Você tem visto isso, né, Clarice? Além de recursos, ferramentas disponíveis, de qualificação, como a Apex, de inserção, de ajuda na inserção, mas é muito cultural, é muito de mudança de postura, é muito de iniciativa mesmo, né? Sim, sem dúvida. E isso a gente vê, a gente nota que teve um despertar, eu acho, do empresário brasileiro pela exportação nos últimos anos. Tanto é que a gente viu esse aumento no número de pequenas empresas que vêm exportando. E no geral, na verdade, né, no número de empresas que exportam vem crescendo, era em torno de 20 mil, até durante muitos anos eram cerca de 20 mil empresas que exportavam. Hoje em dia já são 30 mil, então, assim, teve um salto, né, teve um interesse maior por esse mercado. Diante da globalização mesmo do mundo, né, acho que ficou inevitável para as empresas entenderem. Ótimo. Às vezes a gente passou a produzir mais, né, passou a empreender mais por necessidade, muito aconteceu isso, e depois da pandemia se tem falado muito disso, mas muito também mesmo assim por iniciativa, por sonho, eu diria até, né, de empreender, e aí a gente tem que pensar esse mercado de empreendedorismo como amplo mesmo, como globalizado, como tudo que a gente tem visto nas nossas relações de trabalho, de conhecimento. Clarice Furtado, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, muito obrigado por esse bate-papo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na Apex de promoção, né, de levar as empresas, de colocar, inserir cada vez mais empreendedores de pequeno porte também nesse mercado, que é grande para todo mundo. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Muito bem, muito obrigado a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui com a gente também. Um abraço grande e até mais.